Hoje é uma noite muito especial. É uma noite em que nós vamos ouvir sobre sementes. Sementes que se transformam em novas vidas, em novas histórias. E eu sou Etienne Arruda, editora da Excellence Books. E eu tenho a honra de conversar esta noite com a pastora Inês. A pastora Inês Santos é a autora da obra Para Sempre Eu Vou Te Amar. Para Sempre Eu Vou Te Amar conta uma história extraordinária de uma mulher e do amor de uma mulher e sua filha, que deixou a história da terra para se tornar eterna e para tocar muitas vidas. E eu tenho a honra de estar aqui ao lado dela, pastora Inês. Muito obrigada. A honra é minha. Que alegria falar com você, linda. Inspiração para milhares de pessoas, eu tenho certeza. Para milhares de histórias, não é? E esse livro extraordinário, Para Sempre Vou Te Amar, que tem essa inspiração numa borboleta, que tá lindo o cenário, aliás, aqui hoje para a gente conversar. Eu quero que as pessoas conheçam o que é que tem por trás daquilo que Deus tem feito na sua história e na sua vida. Pronta? Pronta. Eu separei algumas coisas para falar desse livro, porque enquanto nós fazíamos esse livro, eu acho que eu também cresci muito enquanto eu ouvia cada relato seu, cada detalhe que você trouxe. Dava um volume 2. Dava. E eu queria perguntar algumas coisas para as pessoas que vão ouvir você falar agora do que foi essa obra, não é? Eu separei a primeira pergunta seguinte. Pastor Inês, o crente fiel se frustra? Com certeza. Todo crente, mesmo sendo fiel a Deus, ele tem as suas frustrações. Principalmente quando faz algo que não é da vontade de Deus ou com a direção dele, sempre vem uma frustração. Sim. E muitas vezes a gente associa que quando a gente está frustrado é porque Deus não fez o que a gente queria. Entra a nossa vontade versus a vontade de Deus, não? Essa é uma questão tão séria hoje em dia. Quanta gente fazendo a própria vontade e querendo fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo, fica essa situação, não? Sim. Às vezes colocando a culpa em Deus e, na verdade, a culpa está em nós, né? Porque os planos de Deus são perfeitos. A vontade dele, e jamais ele permite que a gente seja frustrado. Verdade. Quando é na vontade dele. Sim. Que lindo ouvir isso. Isso me faz pensar na vida de oração. Sim. Que quando uma pessoa tem uma vida séria com Deus de oração, ela pensa, bom, eu sou tão consagrada ao Senhor, eu faço aquilo certinho, eu busco a vontade de Deus, então minhas respostas vão todas ser ouvidas, verdade? Não. Não é porque uma pessoa de oração, que toda oração vai ser respondida. Deus ouve todas elas, mas nem todas ele responde como queremos, né? Mas a oração para nós é um combustível. Quanto mais a gente ora, fala com Deus, ele traz a resposta. E nem sempre a resposta que queremos da parte dele, mas sim o que ele faz melhor. Amém. E quem está dizendo isso é uma mulher que tem uma vida de oração intensa. É uma das intercessoras mais intensas que eu conheço, com experiências com Deus, com experiências de cura, experiências de sobrenaturais com o Senhor, de quem tem intimidade. Mas mesmo assim, o pai não faz tudo o que você quer, do jeito que você quer. Oh. Você é uma mãe muito dedicada. Eu acho que é o seu maior testemunho. Esse livro expressa muito isso. E você, como uma pastora, uma mulher que tem uma vida de oração, a Tati, né, sua filha, que é o personagem principal desse livro maravilhoso, você impediu a Tati de viver? Disse, olha, nós vamos fazer do meu jeito, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Não. Minha filha teve as suas escolhas. Ela passou algumas provações, né? Frustrações, como falamos. Sim, ela enfrentou muitas frustrações. Mas nunca eu impedi. Ela sempre teve um livre-arbítrio. Mas foi uma menina muito dedicada. Uma menina que deixou um legado. E desse legado eu posso dizer para muitos que estão ouvindo nessa entrevista, o quê? Mesmo eu sendo uma mulher de oração, Deus não me deu uma resposta que curaria minha filha. E imagina, eu poderia estar frustrada de dizer assim, na mesma época dessa doença, por 4 meses,
Deus curar 3 pessoas através da minha vida do câncer e não curar a minha filha. A resposta dele para mim não é curar para ficar aqui na terra, mas uma cura que havia de tirar a dor, preparar e levar para ele. Esse é um ponto extraordinário, porque quando nós dizemos não a minha vontade, mas a tua, sim, lembra muito Jesus ali no Getsemane, né? O Filho de Deus dizendo, Pai, não a minha vontade, mas a sim, tua. E nós como humanos buscamos o Senhor, oramos, temos uma vida, e quantas vezes queremos as coisas do nosso jeito? Sim. Incrível. Nós vivemos hoje um tempo em que muitas mães, pais, até líderes, eles querem impor sua vontade, eles querem tanto que seus filhos acertem. Então eles impõem. Esse não é o caminho, né, pastora? Não. O caminho é a oração. Não é, a oração. E a fé? Ela que muda, ela que transforma. E o esperar, né? Porque o tempo é dele. Então quando a gente entrega na mão dele, acredita, com certeza. Tem que esperar ele fazer como ele quer. E o melhor, né? Para você que está assistindo essa entrevista, guarda aí no seu coração. Hoje, a pastora Inês, eu vi um número, 18 milhões de famílias nos Estados Unidos hoje têm conflitos entre pais e filhos porque querem impor que eles busquem a Deus. E o Senhor quer mudar isso, essa história. Sim. Que haja essa harmonia, esse amor, não? A oração, você disse que é o seu combustível. Sim. Ai, fala um pouco disso. Sua vida de oração é uma inspiração para todos nós. Sim, porque eu acredito que a pessoa, quando não entrega a sua vida a Deus, ora e espera e aguarda nele, você vai desfalecendo. Você vai enfraquecendo, porque eu já disse que é um combustível. O automóvel não anda, né? Sem o combustível. E a gente não anda se não for através da oração. O próprio Jesus teve que subir ao monte para orar e falar com Deus, sendo o Filho de Deus, como foi dito através de você, né? Ele chegou a dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz que não seja a minha vontade, mas seja a tua. Alguns momentos eu cheguei a dizer, Etienne, o senhor não poderia passar de mim esse cálice? Não poderia mudar essa situação? Mas a resposta dele para mim foi não. Porque essa experiência que você vai viver do luto com a tua filha, você vai poder alcançar outras vidas passando pelo luto e poder dizer que você tem conseguido superar. Amém. Eu sou testemunha de quantas pessoas foram tocadas e edificadas assim que o livro ficou pronto. Sim. Muitas mães, que tinham acabado de perder seus filhos, não sabiam o que fazer com essa dor, sim, não é? Eu marquei uma frase que está no seu livro, sim, que é Chuvas de Bênçãos, né? A chegada do Felipe. Sim. Foi um capítulo que me marcou muito quando você estava narrando. Quando a tempestade chega, a chuva pode se tornar bênção, não é? Sim. Nós não podemos impedir a tempestade, mas podemos decidir o que vai ser feito com a chuva que vai cair. Eu posso dizer nessa área, em sentido da tempestade. Quando eu vi minha filha dizer para mim, mãe, eu vou sair de casa, vou morar com o meu noivo, porque eu esperava totalmente diferente, que ela fosse até o altar, que casasse com ele, tudo bonitinho. Para mim foi uma tempestade, mas eu não disse nada, eu só orei. Passaram-se 2 meses, veio a chuva de bênção. Ela entrou no meu lar com o ultrassom na mão e disse, mãe, eu não queria um bebê agora, mas eu estou grávida. E eu olhei para ela e disse, filha, é melhor um filho do que uma doença. Agradeça a Deus por essa bênção, essa dádiva de Deus sobre a sua vida, de poder gerar um filho, que é o meu neto Felipe, né? Quero até mandar um abraço para ele, quando ele estiver vendo esse vídeo, dizer que foi um prazer conhecê-lo. Eu conheci o personagem, né? Sim. Primeiro eu conheci ele narrado num livro, quando eu vi pessoalmente, eu disse, meu Deus, você é o Felipe. Que lindo. Amado, querido, que já deu 2 presentes, não é? Sim. E que agora? São a Lavínia. A Lavínia veio logo após, né, o sepultamento da Tati. Passado um mês, veio a Lavínia. E assim, eu sou grata a Deus, porque preencheu muito na minha vida, no momento depressivo. Lavínia veio para os meus braços, para me cuidar. E isso para mim ficou marcado. E hoje as pessoas olham para a Lavínia e dizem a Inezinha, que diz que é muito parecida com a avó, né? Lavínia, sua avó é linda, então eu já sei que você é muito linda também. E aí tem o segundo. E aí a segunda bênção através do Felipe. Quando completou 18 anos, agora em julho,
veio o meu bisneto. Estou na 3ª geração, para a glória de Deus, que muitos dizem que é difícil chegar, né? Eu estou na 3ª geração. Vendo os filhos dos seus filhos. Filhos dos filhos, como diz, né? O Salmo 128, né? Sim. Que veríamos filhos dos nossos filhos. E assim, eu estou muito feliz porque o Henry também trouxe muita alegria. Inclusive, eu queria encerrar com ele aqui nos meus braços e agradecer a Deus pela vida do Henry, né? Que foi um presente através do Felipe. Sim. Mas hoje eu chorei muito à tarde porque eu recebi um recado da mãe que estava no hospital e ele não estava bem de saúde. Henry, tudo vem para... Henry, quando você vê essa entrevista lá, muitos dias adiante daqui, saiba que hoje você é motivo desse sorriso aqui. Sim. E para Lavínia, olha, você é linda, olha essa voz charmosa, fashion aqui. Eu dizia que você tem um salmo muito querido, né? O Salmo 116, 12, 15. Sim. Me marcou muito isso. Marcou muito a minha vida. Fala um pouco disso para nós, tá na página 68 do livro, viu, gente? Para quem for ver depois. Você vai poder ver lá na história direitinho. No Salmo 116, versículo 12, foi o ano em que o Senhor falou comigo. Faça essa campanha durante esse ano. E diz assim no 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? É uma pergunta. E eu acredito que nessa pergunta o Senhor falava muito ao meu coração. O que eu poderia dar a Ele por tudo que Ele já havia feito sobre a minha vida? Com certeza Ele estava preparando o meu coração. Com certeza. Porque eu atentei muito para esse versículo. Mas logo em seguida, no 15, se vocês meditarem, ele diz assim: preciosa à vista do Senhor a morte dos santos. E quando foi no mês de novembro desse ano, eu descobri a enfermidade na vida da minha filha. Sim. Então o Senhor já estava preparando o meu coração a dizer: o que você pode me dar? Por todos esses anos, o que eu tenho feito pela sua vida? Eu sirvo a Deus há 45 anos. Todos esses anos. Sim. Então não era esse problema que poderia tirar a minha fé. Isso é incrível, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tão ligadas na internet, nos relacionamentos virtuais, dedicando tanto tempo nisso, que elas não gastam tempo lapidando sua fé. Verdade. Quando chega a dor, ela fica sem aquela intimidade com Deus, não é? Sim. Eu quero dizer para você que está assistindo que a pastora Inês traz esse histórico de intimidade com Deus, e quando a dor chegou, cada lágrima se tornou uma oração mais intensa ainda. E é esse livro que você vai ter oportunidade de ver. Aliás, eu ia dizer aqui, pastora, que esse livro é um livro sobre a vida, não é um livro sobre a morte. Sim, sobre a vida. Quanto vale a vida de alguém, não é? Quanto vale? É um livro sobre uma joia. Sim. Quantas pessoas, às vezes, vivendo situações, hoje em dia, desemprego, às vezes um divórcio, às vezes um problema mais grave, até de saúde também, ou enfrentando também essa mesma doença. Esse é um livro sobre o valor da vida, não é? Que ao conhecer a história da Tati, ao conhecer a sua história, essa pessoa seja motivada a saber que o Senhor é o Senhor da vida. Não é isso? Então, em sentido da vida, é um dom de Deus. Sim. Então, não tem preço para explicar assim sobre o valor da vida, o valor da alma. O que eu posso dizer para você hoje? Quando eu enfrentei essas situações, eu me lembro que um dos dias difíceis na vida da minha filha, ela chegou a dizer assim: Etienne, mãe, eu daria tudo o que eu tenho, todas as minhas propriedades, as minhas casas de aluguéis, tudo, a casa que eu moro, a minha pastelaria, eu daria tudo que eu tenho para ter a minha vida. Porque o desejo dela era ficar aqui, se alegrar com a família. Mas no último dia de vida, a história mudou. Eu acredito que Deus teve um particular tão grande com ela, como se tivesse mostrado o que é a glória dele. Onde não há dor, não há sofrimento, não há lágrimas. Porque naquele dia, o último dia da minha visita, ela disse: mãe, nada aqui na terra para mim faz sentido. Uau. Nada. Ou seja, aquilo que ela pensava
em dar tudo para ter a vida, para ficar aqui, esse procedimento que ela passou no hospital, ela passou a entender que não faria sentido nenhum ficar aqui. Nós não somos daqui, Não é? somos daqui. Nós nos apegamos. Aqui é passageiro. É passageiro. E por isso viver cada dia muito bem. Viver cada dia amando, cumprindo o que Deus nos pediu para fazer, amar nós mesmos, a Ele acima de todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Porque nós somos de outro lugar. Então, eu achei lindo, porque para quem queria dar tudo, vender tudo para ter a sua vida, de repente ela diz, nada aqui faz sentido, mãe. Ou seja, o mais importante é estar na glória de Deus. Estar com Ele. Tem uma frase aqui que eu separei, que é que Deus trabalha e lapida as prioridades dos seus filhos, não é? Sim. Às vezes a sua prioridade é trabalhar, é fazer tanta coisa. E Deus tem uma prioridade para cada um de nós, não? Sim. A Tati, o amor da sua vida era a sua prioridade. Sim. E o Senhor te deu tantos filhos depois disso, tantas pessoas que te procuraram, que foram edificadas pela vida, pelo testemunho dela. Sim. Isso é extraordinário. Você precisa conhecer a Tati no livro. Você que está assistindo esse vídeo. Eu vou confessar uma coisa. Sim. Enquanto eu estava ali arrumando, né, preparando para imprimir o livro, como editora, todos os seus textos, cada palavra, a gente sente claramente que ela orou para que a vida dela fosse um testemunho. Eu acredito. E tem sido. Tem sido. Tem sido. Eu queria te dizer aqui sobre as cicatrizes, pastora. Todos temos cicatrizes, todos. Não? Eu pensei que a questão não são as cicatrizes, mas o que você faz com elas, não é? Sim. O que fazer com as cicatrizes? O que você diria para alguém que está com cicatrizes agora? Com dores, com cicatrizes? O que você faz? Você fica em casa, fechado, trancado, não vem ao culto, não quer ver ninguém. O que você diria para essa pessoa? Eu sei que a dor, todas as dores, né? Eu falar de mim. Alguém que está me ouvindo pode dizer, você falar é fácil porque você não sabe o que eu estou vivendo. Mas muitos também não sabem o que eu vivi. Mas aquela cicatriz, aquela ferida que doía tanto, doía na alma, sabe? Eu parei para pensar e dizer, Deus, só o Senhor pode entrar no meu coração, lá dentro. O Senhor que sonda e conhece. E curar as feridas e tirar essas cicatrizes. E o que eu posso fazer, Deus? Eu tenho que me levantar todos os dias. Todos os dias. E assim, eu falo para a glória de Deus, Etienne, depois do sepultamento, no meio de semana foi o sepultamento, no domingo eu estava aqui. Eu queria pregar. Pregando, eu queria adorar seguinte. a Deus no próximo domingo. Porque muitas pessoas dizem que não tem força, não consegue. E eu conheço várias pessoas que pararam de servir a Deus, porque Deus levou o seu filho, porque levou a sua filha, inclusive no nosso ministério. Eu disse, Deus, eu não posso agir assim. Eu preciso sentir que o Senhor está curando as minhas feridas, está arrancando essas cicatrizes, e eu vou me levantar porque o Senhor fez o melhor. E eu fui merecedora de dizer que o Senhor preparou um céu para ela. Que o direito da salvação não tem preço. Jesus que pagou um preço alto e preço de sangue por nós, né? E até hoje eu posso dizer, eu não falto em nenhum culto. Eu estou sempre procurando adorar a Deus, servir a Deus, mesmo com as minhas dores. Mas eu não quero deixar transparecer. Paulo disse isso, ele disse assim, eu trago no meu corpo as marcas. Essa é uma mensagem para você que talvez esteja caído no teu ministério, aquela palavra que tirou você, aquela pessoa que machucou você, que te caluniou, aquela pessoa que balançou o que você tem para fazer. Essa é uma palavra para você que tem cicatrizes. As cicatrizes podem virar canções, podem virar uma pregação e podem virar um livro. Eu acho que a cada capítulo dá uma mensagem. Dá uma mensagem, com certeza. Tem uma pergunta aqui, não é, pastora? Um dia de cada vez, o treinamento do crente. Na página 85, onde você fala como foi cada dia, como a Tati enfrentou cada fase. Nós sabemos que o câncer é uma doença terrível, que você enfrenta fases, que você fica fragilizada. Esse é um incentivo para quem está enfrentando isso também. Saiba que a oração, o amor daqueles que oram por você, que cuidam de você, é o cuidado que Deus coloca para que você enfrente, não é? Um dia de cada vez. Eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado,
que viver um dia de cada vez não é fácil. É difícil porque a gente enfrenta muitas surpresas. Surpresas boas e outras surpresas que nos entristecem, nos abate. Mas eu queria deixar para as pessoas algo assim, que se passar por essa situação, abra o coração para contar para os seus familiares, para os seus amigos, para aproveitar aqueles momentos, porque eu vi a minha filha muitas vezes dizer assim: mãe, minha vida acabou, e aquilo me entristecia muito, porque eu dizia: filha, lute pela vida, lute pela vida. E ela dizia: mãe, eu não quero passar pela quimioterapia e cair todos os meus cabelos, eu não quero passar por isso. Eu quero, muito vaidosa, eu quero me ver sempre bela, bonita, com os meus cabelos. E eu vou dizer uma coisa para você, ela vivendo um dia de cada vez e falando tudo isso com Deus. Passou por 10 radioterapia, não passou pela quimioterapia e não caiu um fio de cabelo. Ela era muito preciosa ao Senhor. E essa palavra é para quem também está vivendo essa situação, que a pessoa quer se retrair, não é? Não pode. Às vezes ela não quer preocupar o outro. Sim. E é onde você tem que saber que você é amado, é amada. Essa era ela. Não queria transmitir a dor dela para ninguém. Não queria que ninguém sofresse com ela. E isso doeu demais na família, por isso que eu falo que vocês precisam contar para os seus familiares. Inclusive, é parte do enfrentamento. Faz parte, né? Inclusive, eu conversei com o médico dela, eu disse: doutora, essa menina não quer que eu conte para ninguém. Ela quer sofrer só. E a família depois sofreu muito, porque queria aproveitar aqueles últimos meses com ela, aqueles dias, porque ela era muito festeira, ela queria todos os aniversários, Natal, Ano Novo, ela queria reunir toda a família. Então, ela não queria que a família sofresse com a dor dela. Pois você que está enfrentando uma dor, saiba que a maneira que você está enfrentando pode ser o incentivo de alguém. Tem sempre alguém passando uma coisa mais dura ainda que você. Sim. Nós vemos casos hoje em dia aí na mídia, quantas famílias sendo assoladas de alguma maneira. Sim. Levante-se, como canta aquela canção, de pé. Coloque-se na presença de Deus. Ele tem uma história para contar através da tua dor. Pastora, tem uma frase que a Tati te disse sempre, né? Que me marcou muito no teu livro. Eu sei que vai marcar cada um que for ler também. Que você sabe qual é a frase? Pode falar. Quando as minhas forças terminam, vem a de Deus. É de Deus. Começa a dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Se nós fôssemos basear a nossa vida só na nossa alegria, sim. Um dia você está triste, um dia você está acabado, está fraco. Sim. A nossa alegria está na força do Senhor, não é? A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando você agrada ao Senhor, Ele te renova na força. Vocês estão vendo que eu estou com a minha colinha aqui, né? Mas eu não estou tirando nem um terço do que esse livro faz. Para você saber mais detalhes, você vai ter que ler o livro, que está lindo. Tem uma coisa que é muito marcante nesse livro também: o amor. O amor já está logo na capa. Para sempre vou te amar. E esse texto, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior é o amor. É eterno. Amor eterno. Por isso eu escolhi esse título, né? Para sempre vou te amar. Porque ainda que a minha fé tivesse abalado um pouco, né? Por pessoas dizerem assim: mas você não é pastora? Você não é pastora? Como é que você está orou assim? E viu Deus curar as pessoas. E por que não curou a sua filha? Confesso que teve dias que eu me abati um pouco. Claro. Me abati, me entristeci, mas eu me levantei, me coloquei de pé. E eu disse: Deus, essas palavras não vão me abater. Porque não é porque eu sou pastora, eu estou isenta de passar por isso. Sim. E aí eu vou te dizer algo. Logo no dias passado, que Deus a levou, eu estava pregando no altar. E eu sei que aquelas palavras não foram minhas. O Espírito Santo me usou. E disse assim para as pessoas: filha, diga que outras mães passarão por esse processo que você passou, que você está enfrentando. E eu vou levar alguns filhos de outras mães, mas elas vão te olhar e vão te ver forte. E aí eu parei para entender
que elas precisavam me ver forte. Elas iriam passar por isso, mas iam me ver forte. E eu falava para Deus mesmo que por dentro eu estou destruída. Eu estou me sentindo tão pequena, tão frágil, mas eu me mostro forte, né? A Bíblia tem um texto, né? Diga o fraco. Eu sou forte. E isso aconteceu, viu? Uau. Com 3 mães que congregam comigo. Elas passaram por esse processo. E elas chegaram a dizer, outras, sim, Deus... mães de fora de São Paulo que te procuraram. Sim. Nós temos algumas mensagens, muitos testemunhos. Né? Não sei aonde você está, mãe, você pai agora. Sim. Mas a sua dor não vai te sucumbir. Não. Coloque-se na presença. Tem uma coisa que o Senhor te fortalece, não é? Sim. Não é que você não vai chorar. Tem muitos super pastores hoje. Super tudo. Não, nós não somos super crentes. Nós somos humanos. Eu disse, não é porque sou pastora, estaria isenta de passar por isso que outras mães já passaram, né? Sim. Eu estou agradecendo a Deus porque, Tiene, eu pedi muito para Deus para mim não chorar muito nessa entrevista. Ela não está porque chorando. Eu choro muito. Eu choro demais. É porque hoje nós estamos celebrando um testemunho extraordinário. 5 anos hoje. Que coisa. Quantas pessoas, ao partirem, se tornam só uma lápide? Sim. A Tati se tornou uma semente. Ela planta em nós a certeza de que uma mãe, de uma vida, uma família, um ministério, podem se tornar semente. Esse é o grande legado. Aliás, eu ia falar justamente disso, pastora, que é um memorial. Sim, né? memorial. Uma coisa que me impressionou muito quando o seu livro estava sendo preparado é que o luto, ele deixa tudo escuro, é como se apagasse na mente da gente, não é? Só quem passa por um luto. E a gente conversou sobre isso, que não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, mas vão ficar sabendo. O desemprego, sim, o divórcio e a morte, eles têm o mesmo peso no cérebro humano. Verdade. Provocam um luto. Quanta gente atravessando situações assim, não consegue nem se mexer direito. Isso aqui é uma palavra de incentivo para essas pessoas, não é? Jesus é a luz sobre a escuridão, sim, da mente que está com luto agora. Verdade. Não é? É possível trazer essa beleza externa, porque a Bíblia diz que a beleza do coração aformoseia o rosto. Sim. E você está linda. Obrigada. Pastora, lidar com a dor é buscar a presença do Consolador, não? Sim. Como foi para você essa proximidade maior do Senhor? Eu tive que buscar forças da onde eu não tinha e sabendo que vinha dele. E esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele me consola todos os dias. Ainda? Todos os dias. Sim. Porque as lágrimas sempre vêm. É um amor eterno, então são lágrimas eternas. Sim. Mas ele seca, ele consola todos os dias, enxuga suas lágrimas, não? Sim. Sei bem disso. Eu tenho aqui um último ponto, não é? De pé. Que é, antes de ficar de pé, você tem que ficar... De joelhos. De joelhos. E é por isso que eu estou de pé. Para mim, essa é a sua frase. Você está de pé porque você soube ficar de joelhos, não é? Deus levanta a pessoa da dor mais profunda. Porque nós não nascemos para ser prisioneiros, sim, de nada. Jesus morreu para que nós fôssemos livres, não é? A gente pensa numa borboleta, a gente pensa num milagre que sai de um casulo, ela se, sim, liberta e voa. E tem uma história muito bonita da borboleta, que é a capa do seu livro, não? Sim. Assim que a Lavínia nasceu, tem uma lavanderia na casa do meu filho. E é exatamente como esse aquário aqui. E o Senhor falou fortemente comigo e disse... Você quer mais um sinal de outros que Ele me deu, que eu não preciso citar. Você quer mais um sinal que eu preparei a sua filha e levei para mim? Você está vendo esse vitrô? Vai surgir uma borboleta e ela vai ficar aqui por 3 dias. Ela não vai se mover, ela não vai voar, não vai embora por esses 3 dias. Porque sua filha sempre falava comigo, vê como é minha mãe? Amorosa, cuida dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. E era a admiração que ela tinha por você muito grande. E assim eu vou trazer essa borboleta como um sinal de que eu a preparei e levei para mim.
E, passados dias, eu fui até pesquisar sobre a borboleta. Para nós cristãos, ela significa a morte e a ressurreição. E eu pensei, Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. Né? E está com o Pai. Que sinal maior eu poderia receber? Tem outros relatos, mas eu não vou falar, né? Mas é o suficiente. Eu sei que se você está ouvindo essa entrevista, eu vou te dizer duas coisas. A primeira é que me marcou muito quando o Senhor nos apresentou e eu vi que ali o Senhor faz o livro dela, né? O livro dela tem que ser lançado. Eu disse assim, pastora, interessante que me veio na cabeça que a capa do seu livro tem que ser uma borboleta. Foi. Você ali já se emocionou muito. Chorei muito. Porque já era uma confirmação. Então, esse livro maravilhoso que a pastora Inês nos brindou, transformando a sua história, a sua dor de uma mãe, sim, num livro que vai inspirar a sua vida. Pense em alguém que você sabe que está precisando ler essa história. A minha mãe já leu esse livro. Sim. Ela ama. E para terminar, pastora, eu queria muito te ler, porque você colocou aqui no final, né? Essa parte. Para sempre eu vou te amar, sim, para sempre, não é? O amor é eterno. Quando a dor da perda atravessou meu coração, pensei que jamais respiraria outra vez. Este livro não é uma história, é uma borboleta voando dentro de mim. O amor que não termina jamais e que compartilho em cada linha que você vai ler. Se você tem uma dor guardada, não importa o tempo, este livro é para você. Porque é hora de a borboleta voar. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Para sempre vou te amar, um livro que já está com a edição quase esgotada. Sim. Daqui a pouco vem outra edição Vem já. outra. Adquira. Obrigada, pastora Inês, por inspirar a minha vida e inspirar a vida de dezenas, centenas de pessoas que vão ver esse vídeo e vão ter suas vidas transformadas por aquele que é o Senhor da vida. E obrigada ao Senhor pela vida da Tati. Nós honramos a memória dela, o memorial que ela se tornou. Sim. A sua família, o pastor Carlúcio, o seu filho, a sua nora, todos sim, eles que é uma família ministerial que sobe no altar para adorar o Senhor, para trazer de dentro a dor, transformar isso em canções, em mensagens, em unidade, em comunhão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Por favor, continue sendo a mulher de oração amorosa que você é, que nos inspira a mim e a todos os outros que verão essa entrevista. É um privilégio falar com você. Gratidão pelas palavras, pela consideração. Amém. Deus te abençoe. Para sempre vou te amar. Que Deus abençoe a sua vida e o seu testemunho se torne, como se tornou da Tati, um memorial que transformará outras histórias.